Muito bem, meus irmãos, abram suas Bíblias. Hoje nós leremos o Salmo de número 64, o texto desta manhã. Salmo 64, Salmo de Davi, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem, teimam no mau propósito, falam insecretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, eu sei que a nossa igreja é uma igreja jovem. Estou vendo aqui a maioria dos irmãos. Igreja jovem, né? Acho que tem alguém com mais de 80 anos aqui, não, né? Tem não, né? Todo mundo novinho. Bem, nós não vivemos, irmãos, tempo suficiente ainda para poder ter isso como experiência na nossa história. Nós sabemos que o mundo sofreu duas grandes guerras mundiais. A Segunda Guerra Mundial, ela foi de fato devastadora, e quando a gente olha para a história da Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber alguns eventos ali que foram instrumentos para desencadear uma reação muito grande das nações no mundo. Uma delas foi os Estados Unidos. Em 41, o Japão atacou os Estados Unidos, fez um ataque em Pearl Harbor, e isso levou os Estados Unidos a entrar na guerra. E, a partir daí, muitos contra-ataques foram feitos, e a guerra foi se arrastando por alguns anos. 4 anos depois, no dia 6 de agosto, os Estados Unidos conseguiu dissuadir o Japão dessa guerra, desse ataque contra o país, quando ele lançou sobre a cidade de Hiroshima uma bomba atômica. Os irmãos devem conhecer esse episódio. Eu disse, ninguém aqui viveu tanto ainda para isso, para ter passado pelos horrores dessa guerra, ter alguma lembrança, mas todos nós conhecemos pelo livro de história, pelos livros, esse episódio marcante na cidade de Hiroshima. Uma bomba atômica foi lançada sobre a cidade e 140 mil pessoas morreram. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, uma outra bomba atômica foi lançada sobre a cidade de Nagasaki e 70 mil pessoas morreram. Se nós olharmos o montante dessas duas cidades arrasadas, destruídas por esse ataque nuclear, nós temos praticamente a metade da nossa cidade dizimada. Foi uma catástrofe muito grande. E isso, somado também com outros fatores, por exemplo, a União Soviética, 2 dias após a primeira bomba lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, a União Soviética declara guerra contra o Japão também. E esses fatores aqui que surgem na história são suficientes para levar o Japão a uma rendição. Até então, ele vinha sendo veemente nos seus ataques, na sua batalha, mas quando essas duas bombas foram lançadas sobre as suas cidades,
o Japão entendeu, perdemos a guerra. Não há como lutar contra este inimigo, contra uma arma tão certeira, tão destruidora. E a partir daí, então, o Japão ele se rende, é uma rendição completa. Inclusive, na sua própria Constituição foi estabelecido que o Japão não poderia mais ter um exército para fazer guerra. Até o dia de hoje, isso aparece na Constituição, embora 10 anos atrás tenha sofrido uma certa variação nisso aí. O Japão hoje tem um exército, mas ele não é considerado uma força ofensiva, apenas de defesa. Ele não é autorizado a atacar ninguém. Ele apenas pode se defender dos ataques no seu território. Tudo isso por conta desse episódio marcante que pôs fim, então, assim, à Segunda Guerra ali, a ação do Japão contra os Estados Unidos. E o que essa história bem conhecida tem a ver, ou tem que ver com o nosso texto de hoje? Se os irmãos olharem aí o nosso salmo, nós veremos que ele é um salmo de lamento, um salmo individual. Davi quem escreve esse salmo, nós não sabemos a ocasião em que Davi escreveu esse salmo, mas é um salmo que aponta para uma retribuição divina. Nele nós encontramos também uma batalha que tem dois lados. As mesmas armas são utilizadas aqui nessa batalha. De um lado está Davi, solitário, incapacitado de lutar, contra o outro lado, que são muitos inimigos lutando contra ele, lançando setas, flechas contra a sua vida, e ele vai mostrar que flechas são essas no próprio texto. Ele está no meio de uma batalha, enfrentando inimigos de certa forma invisíveis, estão escondidos ali, são muitos, agem de forma desonesta, possuem muitas armas contra eles. Porém, nós veremos através do texto que com uma só flecha do Senhor, essa batalha acaba. O Senhor luta por Davi e envia sobre os inimigos uma bomba atômica e acaba completamente com as ameaças do inimigo. Então, nós olharemos para o salmo desta manhã, Salmo 64, e eu gostaria, como a gente sempre faz aqui, a gente divide o salmo em sessões para melhor compreensão e melhor meditação no texto. O primeiro ponto aqui é o salmista pedindo ajuda a Deus. Os irmãos podem olhar aí no verso 1, eu vou pedir que os irmãos acompanhem à medida que a exposição for sendo feita. Acompanhe aí na Bíblia cada uma dessas partes. Nós vemos aqui no versículo 1 o salmista pedindo então ajuda a Deus. É assim que ele começa a sua oração. Na verdade, muitos salmos na Bíblia nós encontramos o salmista também suplicando a Deus, pedindo a Deus ajuda, invocando a Deus para que Deus pudesse socorrê-lo em uma determinada situação. É uma oração que ele faz a Deus e suplicando ao Senhor ajuda diante de uma adversidade que ele está enfrentando. Se os irmãos olharem o Salmo 17, a gente vai ver também essa mesma expressão ou essa mesma fórmula que o salmista apresenta aqui em seus salmos, invocando a Deus. No verso 6 ele mostra isso. O Salmo de número 27, no versículo de número 7 também a gente encontra essa referência, Davi pedindo a Deus para que ouça a sua voz, ouça o seu clamor e tenha compaixão dele. O salmo seguinte, o Salmo 28, ele vai dizer no verso 2 também, pedir a Deus para que Deus ouça as súplicas, a sua oração, quando ele estava ali clamando por socorro, em necessidade, em desespero. Salmo de número 30, versículo 10, nós encontramos o salmista mais uma vez pedindo a Deus, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, suplicando a Deus por auxílio, por ajuda. O Salmo de número 54, verso 2, mais uma vez nós vamos ver essa repetição de oração, dizendo, escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. Bem, o Salmo de número 64, verso 1, os irmãos podem observar que Davi está pedindo então isso a Deus. Senhor, ouve a minha voz, a voz das minhas orações em meio à perplexidade. Davi está aqui assustado, apavorado, aflito,
pelas ações dos seus inimigos. Parece que algo pegou Davi de surpresa e o deixou perplexo, boquiaberto, sem saber o que fazer diante de tal situação. Parece que o inimigo está impingindo a ele um certo pavor, um medo, até mesmo um desespero. As ações do inimigo são tão fortes que deixam Davi meio que paralisado. E é diante dessas ameaças que ele vai suplicar a Deus e pedir a Deus por socorro. É assim que o salmo começa. Como muitos salmos na Bíblia apresentam de início uma oração suplicando a Deus por resposta. E a partir então do verso 2, e nós caminharemos agora nessa sessão até o versículo 6, Davi ele vai descrever as ações dos seus inimigos. E essas ações, esse caráter do inimigo, ele é demonstrado em três realidades, ou há três traços que são distintivos desses inimigos de Davi. Se os irmãos olharem no verso 3, ele vai citar aqui a violência das palavras dos seus inimigos. E ele vai dizer que esta violência está na boca de cada um deles, em sua língua. Ele compara a boca, a língua de seus inimigos como flechas, como espadas afiadas lançadas contra o adversário, que é ele próprio. Suas palavras aqui são flechas envenenadas, elas são lançadas para ferir. É assim que o inimigo está agindo contra Davi. No verso 4, nós vamos ver Davi trazendo um outro traço aqui dos seus inimigos, que é a conspiração traiçoeira desses inimigos. Eles agem de maneira covarde, eles atacam o justo de uma forma súbita aqui, sem aviso. Davi ele se vê exatamente assim. As ocultas armam ciladas para atingir aquele que é íntegro no seu caminhar. Eles não estão lutando contra o homem perverso, eles não estão perseguindo o homem com um caráter torto e tomado por iniquidade, mas eles estão tramando contra alguém que vive na integridade, que anda na retidão. E, repentinamente, diz o texto, eles lançam, então, essas suas flechas. Eles lançam o seu veneno contra Davi. Eles não têm medo, o texto vai nos mostrar isso aí. Eles acreditam que nenhuma punição virá sobre eles, eles não têm medo de Deus, não temem a Deus, eles não se preocupam com essa realidade, com a justiça de Deus sendo aplicada sobre eles, mas eles agem de forma, por assim dizer, tranquila, sem nenhuma preocupação, sem que haja no coração deles temor a Deus, que tudo vê e que percebe os seus planos malignos. Nós veremos nos versos 5 e 6, Davi continua descrevendo o caráter dos seus inimigos, as suas ações traiçoeiras, e ele vai dizer que eles são caracterizados aqui pela astúcia nos seus planos malignos. Se os irmãos olharem esses dois versos aí, 5 e 6, os irmãos perceberão como eles são astutos, como eles são malignos no trato uns com os outros. Eles encorajam uns aos outros em seus maus intentos. Eles estão planejando e eles estão conversando entre eles, estabelecendo ali planos, arquitetando ali seus planos de forma cuidadosa para atacar o inimigo e revelam assim a perversidade desses planos. Eles acreditam que os seus atos ficarão ocultos e impunes. Eles não têm nenhuma preocupação quanto à justiça, à manifestação de Deus em relação àquilo que eles estão fazendo. Diz o texto que eles projetam iniquidade, inquirem tudo sem poder escogitar. O que se pode escogitar neles? Tudo que é possível tramar, todas as possibilidades, oportunidades, eles consideram ali para impingir o mal sobre o íntegro, sobre o justo. E Davi vai dizer que o pensamento deles é como um abismo, fundo, profundo. Assim também é o coração de cada um deles. Então aqui, queridos, no início desse salmo, até o verso 6, nós encontramos essas realidades. A oração desesperada do salmista,
O salmista está perplexo, ele está com medo, ele está até apavorado diante desta ação do inimigo, essas flechas que são lançadas contra ele, sem que ele possa se defender de nenhuma delas. São muitos inimigos, estão às ocultas. Ele descreveu aqui, nos versículos seguintes que nós lemos, cada uma dessas ações, como é que é o caráter desses homens, como que eles agem, a forma maligna e traiçoeira de agir desses homens, que não tem medo algum de agir dessa forma contra o servo de Deus, contra o próprio rei. São pessoas que estão tramando ocultamente, trabalhando pelos bastidores e disseminando mal, lançando palavras perversas, maldições e semeando contendas no meio do povo para destruir o rei, para aniquilar o servo do Senhor. Porém, queridos, a partir do verso 7, nós veremos aqui uma intervenção. Há um momento aqui no texto que marca uma profunda mudança. Se os irmãos olharem, então, aí o verso de número 7, ele diz, mas Deus. Isso aqui faz toda a diferença. Porque até aqui Davi está descrevendo o perverso. Até aqui ele está descrevendo as ações do maligno. Ele está aqui mostrando os seus atos terríveis, as suas ações malignas, como se ninguém estivesse vendo, sem temer ninguém e a nada. E pode parecer aqui que eles estão em vantagem. Só que Davi apresenta aqui o seu defensor. E aqui, nessas palavras, todo o quadro, toda a cena da guerra é mudada, porque Deus entra em cena. Davi diz, mas Deus. E o que Deus faz? Qual é a ação de Deus aqui no texto contra os inimigos de Davi? Quais são as ações do Senhor contra esses que se levantam contra o ungido de Deus? Vejam o texto, então, os versos 7 e 8 vão descrever essa realidade da intervenção justa de Deus. Ele diz assim, mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desta forma, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem meneiam a cabeça. O que Davi está mostrando aqui é que Deus está agindo ao seu favor para defendê-lo dos ímpios. E ele descreve como que Deus destrói o ímpio. Para Deus, basta apenas uma única flecha, uma única arma. Enquanto os inimigos estão lançando flechas envenenadas contra Davi, a sua boca, a sua língua como uma espada afiada, e estão lançando essas maldições contra o rei, Deus entra em cena na história. E para Deus destruí-los, irmãos, é necessário apenas uma flecha. É uma flecha certeira. E aqui Deus se apresenta como aquele que faz o contra-ataque. Aqui nós estamos diante de um contra-ataque divino. Deus retribui aos ímpios, usando aqui a figura de linguagem que é também usada como uma ferramenta contra eles. Assim como eles usam flechas contra Davi, Deus agora lança também uma flecha sobre eles. E nós percebemos aqui no versículo 7 que esse julgamento divino, ele é um julgamento certeiro, inescapável, não há como fugir dele. É uma flecha que vai direto ao alvo, acerta na mosca, e a mosca aqui no caso é o ímpio, e destrói completamente. E por causa dessa seta, dessa flecha lançada por Deus, o inimigo, ele é imediatamente destruído. E toda a ação, toda a estratégia, todo o planejamento, todos aqueles planos malignos dos homens perversos caem por terra, porque eles viram o julgamento de Deus sobre eles. Não dá para lutar contra Deus. Deus lançou uma bomba atômica
sobre a cidade dos ímpios. Deus lançou uma bomba certeira contra eles. E quando esta arma cai no território do inimigo, todos eles são destruídos. Deus não erra o alvo. Ele não falha na sua pontaria. Ele vai exatamente no ponto que precisa ser atingido. E a sua arma, ela é poderosíssima. Ela é capaz de destruir todos os inimigos ao mesmo tempo. E isso é visto na humilhação pública dos inimigos de Davi. O verso 8, que é o verso seguinte, nos mostra isso, que os ímpios, com essa ação de Deus, em relação a essa realidade de juízo que é levado até eles pela flecha de Deus, eles são envergonhados publicamente. Publicamente eles caem em desprezo. As suas maldades se voltam contra eles mesmos. Se os irmãos olharem o versículo 8, é exatamente isso que o salmista está nos mostrando aqui. As suas conspirações maldosas são reveladas. E todos aqueles que veem isto, olham para eles, reconhecem que é Deus quem fez. Isto é a obra de Deus. Reconhecem que Deus operou naquela situação. Os planos do perverso são desmascarados, são desvelados diante de todas as pessoas. E os homens, ao verem essa ação de Deus, percebem, há um Deus que julga retamente. Essa ação é obra de Deus. Esse desfecho é obra de Deus. Por quê? Porque foi um tiro certeiro. Foi uma ação que desmantelou todos os seus inimigos com um só ataque, com uma só flecha. E os homens conseguem perceber claramente que isso é obra do Senhor. Nós conseguimos perceber claramente, não é verdade? Quando situações de livramento tão poderosas acontecem, qual é a ação ou qual é a reação que nós tomamos, quais são as palavras que nós falamos. Isto é obra de Deus. Só pode ter sido Deus quem fez tal coisa. Queridos, o Salmo ele vai terminar, e aqui nós caminhamos para a conclusão do Salmo. O salmista aqui conclui identificando duas respostas diferentes à retribuição divina aos seus inimigos. A primeira está no versículo 9, ele vai mostrar a humanidade de forma geral, os homens de forma geral conseguem ver essa ação de Deus e eles temem. Eles entendem e temem que é Deus. É para isso que o julgamento de Deus serve. Ele serve como uma espécie de alerta a todos os homens que testemunham a sua justiça. O julgamento de Deus, quando ele é lançado sobre alguém, sobre uma nação, sobre um grupo de pessoas, ele tem um propósito de ensinar também. Ensinar a quem? Aqueles que percebem essa manifestação do poder de Deus estão ao redor e reconhecem assim, então, que há um Deus que é justo e que julga, que não deixa impune as ações perversas dos homens. Diz o texto que os homens temerão a Deus e proclamarão as obras do Senhor. Entenderão que tudo isso foi feito pelo próprio Deus. Não é Davi que está se defendendo. Não é Davi que está agindo, nesse caso aqui, para promover esse livramento, mas é o próprio Deus. E essa é uma vitória tão clara, meus irmãos, que os homens, até aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, eles olham para este quadro e eles percebem, há um Deus no céu que retribui com justiça aos seus servos. Há um Deus no céu que não deixa a injustiça proliferar-se sem retribuição. Isso produz no coração dos homens temor a Deus. É isso que Davi está mostrando aqui, que quando Deus age e quando Deus se manifesta assim de maneira tão clara, tão evidente, os homens ao redor percebem esta realidade divina, temem a Deus, eles se rendem a Deus e eles proclamam que há um Deus que julga retamente.
Esta declaração, irmãos, não está apenas na boca do crente. Porque o cristão, ele lê o mundo sob a ótica da palavra de Deus. Ele percebe claramente os livramentos, as ações de Deus, até nas pequenas coisas do dia a dia, mas o ímpio nem sempre é assim. Mas aqui no texto, o que está sendo apontado é que os homens olharão para estas coisas e eles reconhecerão a ação de Deus em salvar, a ação de Deus em livrar, e eles vão anunciar essas coisas. Não é o justo aqui que está anunciando, ele também anuncia. Mas aqui é da boca da humanidade saindo essa proclamação: Deus faz justiça ao seu povo. E uma outra reação que a gente percebe aqui, está no verso seguinte, no verso 10, é a alegria dos justos. Ao ver estas coisas, também os justos se alegram, não apenas a humanidade em geral, não apenas todos os homens, e aqui está incluído aqueles que não temem e servem a Deus, mas também aqui há uma referência ao justo. E por justo aqui, você deve entender aquele que faz parte do povo do Senhor, aquele que está inserido dentro da aliança de Deus. E ele vai dizer então que o justo se alegra no Senhor e nele confia. E ele diz: os de reto coração, todos se gloriam assim. Então, enquanto o ímpio proclama lá, a humanidade proclama as ações de Deus, o justo também. Ele, ao ver essas coisas, Deus lutando em seu favor, Deus o defendendo das ações dos inimigos, ele se alegra em Deus também. Ele exalta o Senhor, ele se alegra na proteção e na justiça de Deus. Há aqui um reconhecimento que a salvação vem do Senhor, que a salvação vem de Deus. Portanto, é um salmo que nos mostra essa realidade claramente. Embora o ímpio constantemente se levante contra o justo, e às vezes trama contra o justo de forma secreta, de maneira que o justo não consiga nem perceber de onde vem o ataque, mas ele é afetado por isso. Ele sabe que há um Deus que o defende, que o protege de todas as coisas. Eu separei, queridos, nessa manhã, para a nossa meditação, 3 aplicações aqui nesse salmo. O que nós devemos fazer diante dessas coisas? Primeiro, confiar em Deus em meio às adversidades da nossa vida. Assim como o salmista aqui, nós devemos confiar que Deus ouve o nosso clamor, que Deus age em nosso favor, mesmo quando os inimigos parecem ter vantagem, e às vezes estão alcançando certa vantagem. Nós devemos saber que Deus está no controle de tudo. Portanto, devemos confiar em Deus em meio às adversidades. Você tem suas lutas. Todos nós temos nossas lutas diárias. Todos nós enfrentamos adversidades, mas devemos confiar em Deus. É isso que o salmista fez aqui. Ele confiou no livramento de Deus. Segundo, o que esse texto nos ensina e ele traz de aplicação para a nossa vida? Que nós precisamos ter a certeza do julgamento divino. O Salmo 64 nos lembra que Deus julga os ímpios e ele traz justiça à terra, ainda que pareça demorado. Ainda que o seu julgamento, a sua justiça pareça demorar, mas Deus sempre faz justiça, porque Ele é justiça. Isso é o seu caráter santo sendo manifestado. Então, o que nós devemos fazer? No nosso coração, cultivar e alimentar esta certeza de que Deus, Ele vai trazer o seu julgamento sobre a terra, sobre os perversos, sobre os maus. Mesmo que a gente olhe o mundo ao redor, as situações ao nosso redor, queridos, e isso nos aflige tanto, a ponto de pensarmos que não há justiça na terra, nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é um Deus justo, isso é o seu caráter, e Ele vai se manifestar trazendo julgamento a toda injustiça presente nesse mundo e ao perverso também no último dia. Lembremos disso, consideremos que o julgamento de Deus, as ações julgadoras de Deus não estão limitadas apenas ao contexto desta vida aqui, as coisas corriqueiras da nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus preparou um dia em que Ele irá julgar o mundo.
julgará o mundo com justiça, todos estarão diante do Senhor. E ainda que nesta vida nos pareça que esse julgamento de Deus não acontece, porque às vezes nós olhamos o ímpio, o perverso, indo para a sepultura bem, morrendo bem, e o justo, às vezes, sofrendo terrivelmente nessa vida. E podemos ter a falsa percepção de que não houve um julgamento, que Deus não se importou, que Deus não agiu. Lembremos, irmãos, que ao final da história, todos estaremos diante do Senhor. Todos os homens deverão comparecer diante de Deus e darem contas de suas obras, dos seus atos diante do santo juiz. E todos serão julgados. E a última realidade que esse texto nos apresenta aqui, que tem a ver com a resposta do justo nesse salmo. Diante do livramento de Deus, da justiça de Deus sendo aplicado, qual deve ser a nossa resposta? Nosso coração deve se alegrar, o nosso coração deve louvar ao Senhor e fazer dele sempre o nosso refúgio. As bênçãos que Deus traz, os milagres que Deus faz, os livramentos de Deus, a justiça de Deus sendo aplicada, deve gerar em nosso coração louvor a Deus. Nós não devemos ignorar essas ações de Deus. Diante de um livramento do Senhor, diante das ações libertadoras de Deus, diante da justiça de Deus sendo aplicada, qual deve ser a ação do justo? Ele deve louvar ao Senhor. Ele deve bendizer o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar através das lições que esse Salmo 64 trazem a nós. E que o nosso coração, em meio à injustiça, aos sofrimentos dessa vida, possa permanecer firme e confiante na justiça que vem de Deus. Porque o Senhor, no tempo certo, lançará a sua flecha contra o ímpio. E o seu juízo será inescapável. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Amém? Vamos orar ao Senhor.